Então tá, gente, olha só, vamos começar aqui o resumo da semana, vamos falar sobre os principais fatos relevantes, tá, que aconteceram nessa semana, uma semaninha que teve um feriado no meio, não teve muita coisa, mas teve algumas poucas coisas aqui interessantes. Então vamos lá. Hoje o Danilo não se junta a nós, tá? Falei com ele mais cedo, ele teve alguns contratempos lá e não vai conseguir estar aqui conosco. Tudo certo, eu toco daqui, se daqui a pouco alguém entrar aí e fala, Luiz, tudo bem? Se daqui a pouco alguém entrar aí e participar, tamo junto. Beleza? Luísa, boa tarde. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o ARCT11, tá? O RISA Arctium. Ele divulgou em fato relevante agora no dia 3 de novembro, comunicando que então ele aprovou a 5ª emissão de cotas do fundo, no montante que inicialmente vai ser de 200 milhões de reais. Vai ser uma oferta restrita. O Rodrigo está tirando uma onda aqui que é um dia a menos para perder dinheiro com day trade no mercado, né, Rodrigo? E é isso aí, bicho. O day trade aí é para poucos, bem poucos. Bom, seguimos aqui. Bom, então o RISA Arctium vai fazer a 5ª emissão de cotas no valor inicialmente de 200 milhões de reais, é o que ele espera captar. Então vai ter o direito de subscrição, né, o direito de preferência na subscrição, e depois essa oferta vai ser direcionada exclusivamente a investidores profissionais. Tá? O preço dessa emissão vai sair a R$100. Segundo o fundo, ele diz que esse valor é com base no valor patrimonial das cotas em circulação do fundo, contemplando ainda um desconto de 3,02%, então ligeiramente abaixo ali. Esses 200 milhões ainda pode ser acrescido de até 20%, né? Tem o lote adicional, dá mais 40 milhões, então pode chegar até 240 milhões. E o montante mínimo é de 60 milhões dessa oferta. A oferta não é grande, mas o fundo é bem pequeno, então o fator de subscrição vai ser bem elevado, vai ser de 1,25. Então vamos colocar assim, para cada 10 cotas que você tem dele, você vai poder subscrever mais 12 cotas desse fundo aqui. A data de corte, para saber quem vai ter direito ou não, vai ser no dia 8 ainda, tá? Então dá tempo aí. Olha só, cara, tem gente em Praga nos assistindo, que genial, cara, uma baita de uma cidade, eu já tive aí, olha, fiz boas farras aí nessa cidade, né, bom, você bota mais de 10 anos aí nessa conta, mas fiz farra nessa cidade, tomei cerveja boa demais da conta aí, muito legal, uma cidade linda, me diverti aí, e passei o frio da vida também, fui no auge do inverno. Bom, enfim, então esse é o RISA Arctium, tá? Depois, o GALG, tá? GALG 11, GALG 11, ele diz o seguinte, ele comunicou ali no dia 29 de novembro, então na sexta-feira da semana passada, dizendo que o preço de emissão, que estava em aberto, que eventualmente poderia ser atualizado, que não vai mudar nada, que ele vai continuar sendo R$ 97,36, mais a taxa de administração de R$ 2,64, e o valor total continua nos R$ 100. Cara, em Praga a farra deve continuar boa, mas eu tô casado. Caiu a casa, né, cara? Um dia a gente casa e aí não tem mais para ninguém, né? Aqui, eu tenho um amigo meu que dizia assim, nossa, eu já fui um cavalo selvagem, correndo aí livre, né, pelos campos e tal, e agora ele tá no cercadinho ali, dali ele não sai. E é isso aí, cara, casa pra tu ver. Pelo menos aproveita bastante antes, aí tá tudo certo. Bom, seguimos aqui, o GGRC11, tá?
Ele divulgou em fato relevante dia 1º de novembro, tá? Agora, então, essa semana ainda, que nesse 1º de novembro iniciou o período, né, do direito de preferência que vai até o dia 19. Então, quem tem esse direito quem recebeu esse direito de preferência, né, esse direito de subscrição de cotas ali do GGRC, tem até o dia 19 de novembro para fazer algo a respeito, tem que se manifestar se quer ou não quer exercer ele, tá? Então, assim, te mexe se quiser. O fator de proporção, para quem já recebeu, isso para quem já recebeu já está lá no custódia, é equivalente a 0,24, tá? Então vamos colocar aqui que para cada 10 cotas que tu tem, tu vai poder subscrever mais 2, deve ter aparecido outras 2 aí na tua custódia, tá? 2 direitos de subscrição e tu tem que exercer para isso um dia virar cota. Só que o valor é de R$110, né, para tu subscrever essa nova cota e é praticamente esse mesmo preço que está sendo negociado agora. Então, né, eu não diria que não vale a pena, tá elas por elas, compra ali no mercado, vai pagar uns centavinhos a mais, talvez se tu pescar bem a ordem aí, não paga nada a mais e, enfim. Tá lá, quem quer subscrever, tá aí, tem até o dia 19, se mexe, quem não quer, eu entendo, eu não ia querer também. Depois o HCTR, o hectare, tá? Divulgou em fato relevante no dia 1º, também no iniciozinho dessa semana, que ele tem, né, capital autorizado para fazer cotas até o limite de 5 bilhões de reais, é bastante coisa. Então ele ainda está dentro desse limite, né? O que é esse capital autorizado? Né? Ele faz lá uma consulta aos cotistas, bota em votação lá, que os cotistas autorizem ele a fazer emissões sem precisar pedir autorização para cada uma das emissões. Então ele pode realizar emissões tantas quantas forem até o limite de 5 bilhões de reais. A partir dali ele tem que pedir autorização novamente. Então essa ele já tem e aí ele está usando esse limite. É como se ele pedisse um limite para os cotistas, os cotistas deram e assim ele está indo, está usando isso dentro desses 5 bilhões, dentro desse limite que ele tem. Então ele traz agora a 11ª emissão de cotas. Esse fundo aqui é um emissor em série de cotas, né? É uma oferta grandinha, né? O montante total dessa oferta é de 420 milhões, tem mais lote adicional do equivalente a 20%, então essa oferta pode chegar até 500 e uns quebradinho milhões de reais se o lote adicional for todo junto, né? O preço da emissão ele é de R$ 116,80 mais R$ 2 de custo. Tá? Esse 116,80 está em cima está baseado no que é o valor patrimonial do fundo. Tá? Então é 116,80 mais 2. O fator de proporção é de 0,18 e uns quebradinhos. Então vamos lá. Se tu tem 100 cotas desse fundo, por exemplo, você recebeu ou receberá, acho que receberá o direito de subscrever mais 18 cotas dele a esse preço, né? O fundo está negociando acima disso, então sob essa ótica vale a pena entrar na oferta, tá? Sob a ótica puramente de preço, né? Mas também não vai concentrar demais a tua carteira. Detalhe importante e interessante que essa oferta ela é destinada exclusivamente aos cotistas do fundo. Então aquilo que não for subscrito ali no direito de preferência não vai para lugar nenhum, se encerra ali a oferta, tchau, obrigado, não fica com ninguém. Então é exclusivo aos cotistas do fundo, não vai ter oferta pública depois. Tá? Bom, praticamente tudo que eu falei até agora é só notícia de emissão, né? Um pouco chato isso, mas daqui a pouco a gente chega em umas coisas interessantes aí, nem tão boas, mas interessantes que aconteceram. O PVBI, né, divulgou um fato relevante no dia 29, na semana passada, portanto, sexta-feira, né, dizendo que no âmbito ali da segunda emissão de cotas do PVBI foram emitidos, integralizados, quase 320 mil novas cotas com preço de R$ 95,50, e isso dá 30 milhões e 500 mil reais
aproximadamente, um pouquinho mais do que isso, de dinheiro que entra lá no caixa da empresa. E isso é uma distribuição, então, parcial de toda a emissão, né? A emissão era bem maior do que isso, mas atingiu o volume mínimo, pega esse dinheiro, usa agora, mas é só o que deu. Então foi bem apertadinho aí. O que acontece aqui? Tá? A partir do dia 4, então ontem, quem integralizou a sua subscrição, né, o seu direito de subscrição, essa sua nova cota, usando o direito de preferência, de sobras e montante adicional, começou a ser negociado, então, ontem, essas cotas. Para quem entrou só depois na oferta restrita, vai ser negociado somente a partir do dia 21 de dezembro. Então, lá na frente só. Bom, e aí finalmente vamos chegar a coisas que, né, de fato aconteceram aqui no mercado com algum fundo, não é que não seja só emissão. O RP11, tá? Ele divulgou um fato relevante também no dia 29 de sexta-feira da semana passada, que ele recebeu o valor de 3 milhões e 24 mil reais, referente à venda do conjunto 42 do edifício Mykonos, tá? Na Vila Olímpia, ali em São Paulo. Dizendo que essa operação vai gerar um ganho de capital já líquido de comissão de aproximadamente 3 centavos por cota, o que representa uma taxa interna de retorno equivalente a 7% ao ano. Então vamos lá, são 3 centavos por cota, mas uma taxa dessas, nada demais. Tá? O que ele diz aqui? Esse desinvestimento está em linha com a minha estratégia de renovação de portfólio, de gerar ele, porque a minha gestão é ativa mesmo. Esse cara compra e vende imóvel enlouquecidamente. No bom sentido, tá? Aí, o RBVA11, tá? O RBVA11 vai fazer uma nova emissão de cotas, ora veja você. Tá? Então, ele aprovou no dia 3, agora essa semana, a 4ª emissão de cotas do fundo. Então vai ter direito de subscrição, direito de preferência, né, para os atuais cotistas, depois ela vira uma oferta restrita, só para investidores qualificados e profissionais. O objetivo deles é captar 70 milhões de reais, né, considerando os custos, vai um pouco mais do que isso, mas para dentro do fundo vai praticamente 70 milhões de reais. Esse montante inicial ele pode ser crescido de até 100%. Então, o lote adicional dele pode chegar até mais 70 milhões de reais, fazendo um total de 140 milhões de reais, que na prática coloca a oferta ali em 140 e poucos milhões de reais, porque 143 milhões e uns quebradinhos, porque tem, né, os custos da oferta. Dá mais ou menos uns 2% aí de custo da oferta. O que ele diz aqui? O preço da emissão, considerando o custo unitário, vai ser de R$ 108 por cota. A proporção é de 0,05, quer dizer, se você tem 100 cotas desse cara aqui, do RBVA11, então você vai poder subscrever mais 5 cotas deles. Tá? Então, assim, é uma proporção bem baixa. Esse fundo, ele se fundiu com outro fundo, né? Ele tem um patrimônio bem grande. Perdão. Então, mesmo uma oferta aqui que também não é muito grande, né? É o equivalente a 5% aí de 5% de fator de proporção. Vai poder comprar mais 5% das cotas que você tem, desde que, né, a cota, isso sempre tem que dar um número inteiro. Então, assim, se você tem 10 cotas, não vai ter o direito de subscrever nenhuma, tá? Porque não dá um número inteiro. Então, só se der um número inteiro, aí você desconsidera o que vem depois da vírgula, e essa é a quantidade de direitos de subscrição que você vai acabar tendo. Depois vem o REC-R, o Fundo de Recebíveis
da REC Gestão, né? Dizendo que foi encerrada a oferta pública da 11ª emissão do fundo, o preço de emissão foi de 98 e eles captaram com isso quase 480 milhões de reais. Aí finalmente a gente cai num assunto interessante aqui, o TRXF11, tá? O fundo de varejo, imóveis urbanos, né? E de tudo um pouco ali do TRX. Ele divulgou, dia 29 de outubro, foi sexta-feira da semana passada, o seguinte. Ele diz assim, em continuidade com o fato relevante divulgado lá no dia 2 de fevereiro desse ano, onde a Camil Alimentos decidiu rescindir antecipadamente o contrato de locação que ele tinha lá num imóvel no Rio de Janeiro, tá? Que agora, então, a Camil desocupou esse imóvel e entregou a posse do imóvel de volta para o fundo. Tá? Nesse processo de rescisão antecipada, a Camil se obrigou ao pagamento de multa rescisória, enfim, de tudo aquilo que estava previsto em contrato. Até aí, tudo bem. A coisa fica melhor. O que acontece? Na mesma data que o fundo recebeu a posse do imóvel, ele assinou um contrato de venda, vendeu esse mesmo imóvel para uma outra empresa varejista do ramo alimentício, ele não diz quem é, tá? Pelo preço de 55 milhões de reais, sendo que ele já recebeu 43 milhões de reais nessa mesma data, no dia 29, aqui sexta-feira. E nessa mesma data ele já entregou esse imóvel para esse novo dono. Então, quer dizer, o fundo, ele foi avisado lá em fevereiro, pelo inquilino, tô saindo, vou sair em tal dia, e o fundo disse, beleza. E de lá para cá ele se mexeu e conseguiu fazer a venda do imóvel, não ficou um dia sequer com o imóvel desocupado na carteira. Então foi um movimento muito bem feito, muito bem arquitetado pela gestão do fundo. Não é nem um pouco fácil, sequer é comum esse tipo de operação assim tão bem casada em termos de datas. Então, assim, parabéns para o fundo, fez um excelente trabalho. Mas vamos lá, vendeu por 55, recebeu já 43, vai receber a diferença, 12 milhões de reais, em 12 parcelas mensais, no valor de 1 milhão cada uma. Tá? E aí, ele, no final ali do comunicado, o gestor, né? Veja bem, isso que a gente faz, né? Ele se exibe, isso é resultado do nosso trabalho intenso e tal, tem mais a que se exibir, tá de parabéns, fez uma excelente transação aqui, ia ficar com problema na mão, passou nos cobre, vendeu, tá tudo certo, ainda vai receber a multa lá do antigo inquilino, excelente movimentação do fundo. Tá? Então esse foi o TRX, agora o XPCI, tá? O fundo de recebíveis ali da XP. Ele divulgou o fato relevante, dia 1º agora, segunda-feira, dizendo que a terceira emissão de cotas do fundo foi encerrada, onde eles captaram um pouco mais de 30 milhões de reais e que as cotas foram liberadas para negociação agora, agora, hoje, tá? Enquanto a gente conversa no dia 5 de novembro. Que mais? O XPML, tá? O XPMOLS, ele divulgou o seguinte aqui, no dia 29 também, na sexta-feira passada. Ele diz o seguinte, na presente data assinei aquisição de participação societária minoritária em uma SPE que é dona de um shopping center. Tá? Ou seja, virou sócia de um shopping center. Beleza. Explica que a transação está sujeita a condições precedentes, due diligence, uma série de coisas, inclusive a aprovação pelo CAD, e que, dado o estágio inicial da transação, cláusulas de confidencialidade e tudo mais, e também cita aqui um ambiente, né, conturbado que a gente está vivendo, especialmente para shopping, né? Agora talvez um pouco menos, porque, né, essa história de abrir e fecha shopping agora, no princípio está aberto e meio que deve ficar, né, se a coisa não piorar de novo.
mas que de qualquer forma ela diz, cara, dado o estágio inicial, as confidencialidades que eu ainda tenho e a confusão que a gente vive num cenário econômico, eu ainda não consigo te dar uma previsão de o que a gente pode ganhar com isso. Porque, óbvio que se eu estou fazendo negócio, eu espero que eu vá ganhar, mas eu não sei te dizer um número aqui. E aí ele diz que, havendo atualizações relevantes ali no andamento do negócio, ele vai comunicar aos cotistas, então, mais detalhes sobre essa transação. Então, esse primeiro comunicado aí não diz muita coisa, mas basicamente diz, comprei mais um. Não sabemos nada, quem é, quanto foi, nada, zero. A partir daqui, ele certamente vai soltar uma série de outros fatos relevantes, fazendo referência a esse cara aqui, explicando e abrindo cada vez mais um pouquinho dessa operação. Tá? Outro fundo da XP agora, o XP Properties, tá? O XPPR11. Ele... Engraçado, né? Ele é diferente, mas ele guarda certas semelhanças ali com o RECT, especialmente porque eles têm participação em imóveis ali que são vizinhos, em Alphaville. E o RECT, ele vem fazendo uma alocação atrás da outra, umas pequenas, outras grandes. E o XPPR, né, não vinha divulgando nada nessa linha. Volta e meia divulgava alguma alocação, alguma coisa a respeito, às vezes saía até na mídia, não era nem fator relevante, sobre o Faria Lima Plaza, que é aquele baita imóvel que ele comprou no Largo da Batata, em São Paulo, ali na parte mais norte ali da Faria Lima, que não é uma região tão valorizada, mas que a princípio foi um imóvel excelente, tá? Bom negócio ou não, veremos ainda, mas um imóvel excelente. E lá ele vinha comunicando algumas locações, mas naqueles outros imóveis da carteira, especialmente esses de Alphaville, né, não vinha apresentando nenhuma movimentação em termos de locação. Bem, com esse fato relevante isso muda. Então, né, aí é a primeira locação aí, minimamente relevante do fundo que é comunicada. Então o que ele diz aqui? Eu celebrei um contrato de locação com a Telefônica, IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil, relativo às unidades 101 e 102, equivalente a metade do primeiro andar, ali do condomínio empresarial Iguatemi Alphaville, o edifício iTower, tá? Localizado em Alphaville. Área bruta alocável desse contrato aí é de 760 metros quadrados, não é lá grandes coisas. Vigência de 58 meses, ok, dentro de um padrãozinho aí, mas uma vigência boa, mas contrato típico, então né, aquela coisa não quer dizer muita coisa, mas pelo menos é longo. Aí o que ele diz aqui? A receita que ele espera ter é de 0,6 centavo por cota, não dá nem 1 centavo por cota, é um pouco mais de meio centavo por cota por mês. Tá? E esse contrato vai reduzir em 1,26 pontos percentuais a vacância atual do fundo, tá? Considerando a vacância, né, divulgada no último relatório gerencial. Então, o XP Properties conseguindo fazer alguma alocação nesses imóveis ali em Alphaville, que virou o calcanhar de Aquiles dele e também do RECT 11. Olha só, agora vamos entrar nas broncas aqui. Tá? Agora vamos entrar nas broncas. O MFII11, o Mérito Fundo de Desenvolvimento Imobiliário. Olha só. Esse cara divulgou um fato relevante dizendo o seguinte, venho por meio do presente comunicar, olha o que ele diz, a determinação de refazimento e reapresentação das demonstrações financeiras e informes estruturados do Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII. Tá, e daí? E daí o seguinte, basicamente a CVM olhou para as demonstrações contábeis do cara e disse, isso aqui não está bem feito, tem coisa errada aqui, faz de novo, apresenta de novo, e tu tá obrigado a divulgar em fato relevante para todo mundo
que eu mandei tu reapresentar as contas aí, porque do jeito que tá, não pode ser, tá? O que acontece aqui com esse fundo, tá? Esse fundo, ele tem uma estrutura societária, vamos dizer assim, que ela é muito perigosa para o cotista. Por que isso? Olha só, todo fundo imobiliário, ele precisa distribuir, ele é obrigado a distribuir 95% do lucro líquido que ele tem ali a cada 6 meses, certo? Beleza. Então ele tem lá imóveis, às vezes os fundos imobiliários têm SPEs diferentes, né? Empresas que têm os imóveis geram resultado, a empresa dá lucro, bom, o que deu de lucro, 95%. Claro que, né, lucro de todas elas, né? Então uma deu lucro, a outra deu prejuízo, sei lá o que, tu passa a régua, 95% tem que distribuir. Bom, o mérito faz desenvolvimento imobiliário. Desenvolvimento imobiliário, a renda não é tão linear assim quanto, né, tu botar um imóvel para alugar, por exemplo. E muitas vezes tu tem que botar muito dinheiro num projeto para que só lá na frente ele vá gerar caixa, né? No início é só investimento, depois volta, mas no início é só investimento. Fica aqui comigo que tu vai entender por que eu estou dizendo isso. Nessa história de tu fazer desenvolvimento imobiliário, fazer muito investimento, para só lá na frente tu gerar caixa, como é que tu distribui rendimento para o teu cotista? Não distribui, né? Fica ruim. Aí, o que esse cara aqui fez? Tá? Ele criou uma holding, uma empresa, todo o patrimônio do fundo imobiliário, teu patrimônio, foi parar dentro dessa holding. Todo, 100%. E todos os projetos de desenvolvimento estão abaixo dessa holding. Ou seja, os projetos de desenvolvimento eles não estão diretamente ligados ao fundo, a você. Ele está indiretamente ligado ao fundo, porque ele está diretamente ligado à holding. E a holding, por sua vez, para o fundo. Qual é o problema disso? O problema é o seguinte: toda a transparência que o gestor precisa dar para os investimentos que ele faz está no primeiro nível de CNPJ. Então ele tem que dar transparência a tudo que acontece na holding. O que acontece na holding? Nada. A holding simplesmente tem participação em outras empresas. É lá que a coisa acontece. Então ele acaba não sendo obrigado a dar transparência a tudo que acontece lá. Para que o fundo tenha lucro, a holding tem que ter lucro. Bom, para a holding ter lucro, basicamente ela tem que decidir ter lucro. Ela pode receber dinheiro de um projeto que deu certo, o outro que está patinando, a própria holding compensa um com o outro, joga para cá esse dinheiro que foi gerado nesse aqui, joga para o outro lado aqui. E o cotista não repassou aqui porque simplesmente a holding não repassou para o fundo, ela passou direto lá para o outro projeto. Então ele consegue fazer muita coisa lá dentro da holding sem prestar a devida conta para o próprio fundo, para o cotista, né? Isso é muito perigoso para o cotista. Muito, muito, muito perigoso para o cotista. Eu não estou dizendo aqui que o gestor é mal intencionado, que o cara está fazendo qualquer coisa errada. Não estou dizendo isso. Mas que, se ele quiser, se ele fizer, tu não pega. Se ele quiser, ele consegue. E aí tu não pega, não tem muito para onde correr. Então, nessas demonstrações aí de resultado desses projetos com a holding, e enfim, aí um emaranhado contábil e de demonstrações financeiras aí, é que a CVM disse, ô campeão, só um pouquinho, tem coisa aqui que não tá legal, tem coisa aqui que não tá certa. E aí fez ele, vale a pena procurar depois, ele divulgou isso como comunicado, tá? Olha aí. Fato relevante foi isso que eu acabei de ler para vocês, que um leigo lê isso aqui, nem entende, né? Dane-se. Que troço é esse? Não entendi, tudo bem, vamos para a próxima. Mas vai ler depois no comunicado, é um outro documento,
tudo que está escrito ali. Aí tu vai ver que tu começa a ler aquilo e tu pensa, porra, sério que eu estou investindo num fundo que está passando por isso? Que está tomando uma chamada da CVM nesse nível? Então, assim, bem ruim aí isso que está acontecendo ali com esse fundo, que já foi polêmico, já teve problema com o CVM lá atrás, já foi acusado não, mas, talvez acusado, não sei se o termo é esse, mas já se suspeitou que ele estivesse agindo como uma pirâmide, porque pegava dinheiro do novo cotista para distribuir renda para todos, aquela coisa toda, daí a CVM suspendeu a negociação dele, até que se esclareceu, não, realmente, pirâmide não é, então tudo certo, aí ele voltou à negociação. Mas quer dizer, não era muito transparente e a coisa não era muito reta ali, muito bonitinho como a gente gosta que seja. Então, ele é um fundo que já tem histórico e está aqui mais um episódio, no mínimo esquisito. Assim. Eu fico extremamente desconfortável com esse tipo de coisa acontecendo num fundo que eu invisto. Logo, esquece, não tem dinheiro investido num fundo como esse. Bom, então esse foi o mérito aí. E para finalizar, o BBPO, o BB Progressivo, essa também é do dia 29, de sexta-feira da semana passada. Ele diz o seguinte, até agora não recebi a totalidade do pagamento do aluguel referente à competência de outubro, devida pelo locatário Banco do Brasil. Ora, veja você, Banco do Brasil. Pela locação do imóvel CARG, localizado no Rio de Janeiro. A distribuição do fundo, portanto, estou falando agora do BBPO 11. Olha quem está aí, Felipe Fiz, o gestor de fundo de CRI, que vai lançar um livro simplesmente imperdível para quem quer investir em fundos de recebíveis. Tá? Olha que legal, um gestor escrevendo um livro, público-alvo do livro é o investidor, é o cotista de um fundo de CRI, para que esse cotista entenda como funciona, domine esse tema, que não é fácil, vamos combinar que não é fácil, mas que domine esse tema e saiba fazer pergunta, e pergunta boa, pergunta sensível para o gestor do fundo imobiliário de recebíveis que ele investe. Então, é imperdível. Nos próximos dias ele lança esse livro, eu digo que é imperdível com propriedade, tive a honra de revisar o livro. Então, eu li. O livro está muito bom. Feito aqui o merchan, que não é merchan, porque o produto não é meu. Voltando aqui para o BBPO, então ele diz o seguinte, olha, nesse mês o rendimento vai ser impactado em R$ 4,50 por cota, por conta do não recebimento desse valor aqui. O Daniel ele diz, eu quero esse livro aí, cara. É um baita livro, tá? Um baita livro. É um tema árduo, é um tema super difícil, mas ele tá bom de ler, ele tá gostoso de ler. Tu vai conseguir seguir nele do início ao fim, assim, sem se perder no meio do caminho e te garanto, vai sair desse livro outro investidor. Tá? Entra no livro um investidor, sai dele outro. É isso então, turma. Esses são os fatos relevantes aí da semana. Uma semana interrompida por um feriado e, portanto, não teve lá grandes novidades. Muito assuntinho de emissão aqui e pouca movimentação de fato aqui nos fundos imobiliários. Quem sabe semana que vem a gente tem mais assunto ainda para tratar. Mas, por enquanto, é isso aí.